Tips para o Uniclex em 3 minutos. No vídeo de hoje a gente vai te ensinar mais um mnemônico criado pelo Missão RN para te auxiliar principalmente nas questões de prioritization. Esse mnemônico está relacionado ao paciente cirúrgico, aquele que realizou alguma cirurgia, e ele provavelmente vai apresentar alguns sinais que os enfermeiros precisam ficar atentos. A gente não quer que esse paciente evolua para nenhum tipo de complicação, e o Uniclex vai provar de você se você possui esse conhecimento do que fazer com um paciente pós-cirúrgico. Então o nome do mnemônico é "Sofreu alguma surgery, tem que saber". Então o S de sofreu significa sepsis. Todo paciente que faz qualquer tipo de cirurgia ou procedimento tem risco para infecção. Então o enfermeiro precisa avaliar risco de sepsis. Se o paciente tem febre, se o paciente tem alguma alteração do estado geral, se o paciente apresenta alguma secreção saindo ali pela ferida operatória. O A de alguma vem de airway. A gente já aprendeu que airway é a prioridade da prioridade. O paciente não pode ter nenhum tipo de obstrução em vias aéreas. E quando a gente fala obstrução de um paciente pós-cirúrgico, a gente pensa em edema ou sangramento em vias aéreas. O paciente precisa respirar adequadamente, a troca gasosa precisa acontecer adequadamente. O S de surgery, no nosso mnemônico, significa sangramento. A gente sabe que paciente pós-operatório tem risco de sangramento, então a gente precisa sempre ficar atento a qualquer sinal de sangramento, até porque um grande sangramento pode evidenciar pra gente uma perda volêmica muito grande. Então a gente precisa ficar atento ao risco de sangramento. O T de tem é de 12 hours, 12 horas. Fiquem atentos a essa informação. Paciente pós-operatório com menos de 12 horas é um fresh pós-op. Então, pós-operatório fresco, recente, requer muita atenção. Isso porque eles estão ainda numa fase de recuperação da anestesia e da cirurgia e requerem um cuidado e atenção muito maior, porque podem apresentar complicações. Então esse período é crucial e demanda monitorização intensa. Então 12 horas pós-cirúrgicas para a gente é prioridade. E por último, o S de saber vem de status. Altered mental status. Paciente que tenha alteração no status mental, alteração do nível de consciência, o paciente apresenta drowsiness, restlessness, qualquer tipo de sinal que representa que ele está sonolento, inquieto, confuso, desorientado, isso precisa ser pra gente uma prioridade. Então, todo paciente que tiver operado, passou por uma cirurgia, nós precisamos saber desse mnemônico. Então, se você, ao estiver estudando ou no dia da prova, passar por uma questão em que estiver trazendo um caso clínico de um paciente pós-operatório, já lembra desse mnemônico. Sofreu alguma surgery, tem que saber. Te garanto que você vai se dar bem nessa questão. Bons estudos, RN!